Eu creio que você entendeu, ela deu um recado muito rápido, lógico, não daria tempo para ela explicar tudo, mas a pastora Pamela, ela é pós-graduada, ela trabalha se não a melhor escola do Brasil, uma das melhores escolas do Brasil, é treinada, preparada para falar com mamãe, papai, filhinho. Então, qualquer dúvida, vai até ela, senta um minutinho com ela, conta para ela o que está acontecendo com sua criança, se você está tendo alguma dúvida, ela pode dar sinais para você, ou seja, mostrar, como ela falou ali, ela levantou o bonequinho, mostrando o robozinho, aonde é perigoso, o que está acontecendo. Eu sei que hoje, antigamente a gente falava assim, não deixe seu menino perto de uma menina perto do menino, mas mudou, infelizmente. Nós estamos tendo problema de menina com menina e de menino com menino. Então, agora a condição já está um pouco mais complexa, né? Já exige um pouco mais de atenção. Não deixe eles sozinhos, livres, sempre acompanhando, sempre apoiando. Não é subjugar, não é pressionar, mas é participar, porque é nisso que nós vamos entender o que está acontecendo. Então, qualquer dúvida que você tiver, procure a pastora Pamela, e ela vai te ajudar. Do outro lado, ela falou, nós estamos reformando a escolinha. Qualquer coisinha, infelizmente já são 7 salas ali, então qualquer coisa já vai dos 5 mil aos 10 mil, aos 20 mil, depois um dia a gente vai falar sobre valores, mas é muita coisa. Se você quiser ajudar a escolinha, você tem liberdade de ou procurar a própria pastora Camila, que é a tesoureira da igreja, ou procurar a pastora Pamela, ou procurar a bispa, pode procurar a bispa, e você pode fazer uma oferta, talvez direto na própria conta da igreja, só avisando que aquele recurso é destinado para colaborar na escolinha. A irmãzinha de repente já deu um sinal positivo, que é conseguir essas semijoias e liberar, talvez ser usado, né? Tá vendo? Eu estou com um problema com o microfone. Sai, em nome de Jesus, né? Porque veja, quebrou o outro, agora esse aqui começa a parar de falar. Meu Deus, não foi vocês que desligaram aí atrás, não, Danilo. Danilo falou que não foi, não. Então quer dizer que é uma ação espiritual. Brincadeira. Mas é isso, se precisar de alguma coisa, converse, nós estamos aí, e essa igreja é sua. Essa igreja é sua. Tudo que nós fazemos é para as crianças, é para os jovens, para os adolescentes, né? Cada departamento luta para que você tenha todo o apoio, todo o amparo. Então fica dentro disso, participa, escolha aí uma área para trabalhar, para ajudar, para participar, que é bênção de Deus. E hoje, como é um dia de volta de encontro, né? Alguém está feliz com isso? Oh, glória! Deixa eu ouvir você dar glória a Deus aí. Aê, é isso aí, tem que começar. Quer ver como é que dá glória a Deus? Seu Geraldo, manda aí. Assim se dá glória a Deus. Seu Geraldo arrebenta logo. A gente tinha um outro rapaz que também dava glória a Deus forte. Cadê o Ismael? Ismael também, o Danilo também. O primeiro, antes de existir o Danilo, antes do seu Geraldo dava glória a Deus, tinha um outro sujeito. Cadê o Ismael? Está na salva. Ismael, quando ele começou também a estar com a gente, ele era essa voz profética. Não pare, quando você ouvir um glória a Deus do seu lado, continua, dá o seu glória a Deus. Aí. Tá vendo? Tem um povo santo, destemido, de poder, que está dentro da vontade de Deus. Um dia nós vamos preparar para fazer um ola, né? Aquele ola que a gente fazia na outra igreja. Agora o pessoal está meio cansado, é melhor não fazer, né? Vamos deixar. Vamos lá. Hoje eu coloquei como tema o melhor caminho. Digo, o melhor caminho. Você conhece o melhor caminho? Depende para onde, não é verdade? Se a pessoa vai até o centro de São Bernardo, tem N caminhos aí para ele seguir, e ele pode escolher aquele que é mais fácil, aquele que tem menos trânsito, aquele que é mais curto, tem várias coisas aí. Mas quando a gente está falando do céu, qual é o melhor caminho? Na verdade é o único caminho, Jesus. Ele é o único caminho que te leva até o Pai, até Deus.
E aí, quando eu estava pegando essa palavra, né, eu vou tentar resumir, que eu sei que vocês já estão cansados, mas quando eu estava pegando essa palavra, veio na minha cabeça: o caminho que te leva até a cruz é o mesmo caminho que te leva até o céu. Olha que interessante. O caminho que te leva até a cruz é o mesmo caminho que te leva até o céu. Quando você olha para isso, a impressão que você tem que ir para o céu é um sofrimento, que é difícil, que é problema, porque se é até a cruz teve lá as interferências, né, de sofrimento de Jesus, mas a grande verdade é que nós muitas vezes somos levados por alguns enganos. Olha o que nós lemos agora há pouco para você, Provérbios 16, 25, há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Então nós agora começamos a entender que tudo aquilo que é fácil demais, eu preciso tomar cuidado. Tudo aquilo que é de qualquer jeito, eu preciso tomar cuidado. Porque quando as coisas são importantes, quer ver uma coisa? Quando você vai viajar, você vai para qualquer lugar de carro, você marca um horário, mas se atrasar um pouquinho, tem problema? E quando você vai de avião, tem problema? Você perde o voo, você perde a passagem, você não alcança o objetivo, e aí? Então nós sabemos que tem horas que nós precisamos ser muito atentos aos detalhes, aquilo que nós estamos fazendo, né? O caminho que te leva à satisfação dos desejos da carne é o mesmo caminho que te leva para o inferno. Foi mais claro agora? Os caminhos que te levam para a satisfação dos desejos da carne é o mesmo caminho que te leva para o inferno. A palavra de Deus é clara, ela diz assim que o espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o... Qual dos dois vai vencer? O que estiver mais alimentado. Então nós precisamos tomar cuidado na nossa vida, o que nós estamos alimentando, o caminho que nós traçamos, qual é o objetivo, né? Porque muitas vezes a gente começa a alimentar mais os nossos desejos humanos, a nossa visão humana, e esquecemos que ela pode nos levar para o buraco, nos levar para o pecado, nos levar para o engano, nos separar de Deus, nos colocar numa posição ruim. Então entender o chamado de Deus faz de você alguém que anda contra a mão do mundo. Toda vez, você vai reparar, que as coisas do mundo, que satisfazem a sua carne, elas normalmente andam contra a palavra de Deus. A gente fala, não, você vai ter uma festividade, sei lá, um happy hour aí no final da tarde, nas empresas usam muito isso, né? Vamos se encontrar em tal lugar, tal. Quando as pessoas chegam lá, a maior parte das vezes, eles vão lá para quê? Para jantar? A pessoa já foi direto, quase estragou minha pregação. Beber. Aí você fala assim, é engraçado, as pessoas têm uma facilidade de oferecer para você a droga, a bebida, mas não tem uma facilidade de oferecer para você um lanche, dá para você comida, é um negócio, é de pensar. Você chega, o cara te convida, vamos lá, tal, a gente vai tomar, sei lá, uma cerveja, vai tomar lá um uísque, vai tomar lá não sei o que, papapá, e ele paga, ele coloca na mesa, mas você está com fome, e ele não paga, comida não. Por que será? Tem alguma visão de como o diabo procura manipular a vida da gente, nos colocar numa situação de declínio? Porque quando você começa a beber, a sua mente fica vazia, leve, atrapalhada, perdida. Tanto é que alguns trabalhos aí espirituais, né, alguns centros, eles fazem primeiro o cavalo tomar uma garrafa de cachaça. Para que ele faz aquilo? Ele faz aquilo para que a mente daquela pessoa fique vaga, fique leve, fica perdida, e aí facilmente ela é tomada, ela é assumida. E pasme, quem o conhece sabe, quando termina o trabalho, você procura cheiro de bebida na pessoa, não existe, não está cheirando bebida. E eu te pergunto, como pode? Alguém que tomou uma garrafa de marafa, cachaça, de repente termina, faz o trabalho, quando terminou não cheira nada. Aí é onde a mistura espiritual que a gente está falando. Há uma guerra acontecendo e você nem percebe. Há uma situação acontecendo e você nem percebe, porque você está olhando com olhos carnais e não com olhos espirituais. Quando você trouxer isso para a visão espiritual,
você começa a entender essa manifestação. Então isso é muito importante, a gente entender o caminho. Nós somos aqueles que andamos na contramão do mundo. Talvez você esteja sendo visto como o chato, ou a intolerante, a certinha, o certinho, como alguém que não aceita a modernidade, a evolução do mundo, né? Porque você é chato na escola, você é chato no trabalho, você não quer entrar nesses caminhos diferentes, você sabe que isso vai te levar a ter problemas, e você começa a abrir mão, e aí o pessoal começa a te sentenciar, te julgar, dizer para você que você, né, é atrasado, que as coisas já mudaram, que não é desse jeito. Quando nós falamos de evolução do mundo, nós estamos falando de apodrecimento do caráter humano. Quando Deus deu lá os 10 mandamentos, Ele falou para o pessoal: não matar, não roubar, não tomar o seu santo nome em vão, não desejar a mulher do próximo. E quando você fala com o pessoal do mundo, o que ele fala? Você não pode desejar a mulher do próximo se ele estiver próximo. Vai dar um problema sério, cara, vai dar um monte de encrenca. E aí você começa a perceber como nós perdemos a visão quando a gente começa a ter o caráter apodrecido, porque a gente começa a aceitar o que é errado dizendo que é certo. Nós falamos que é certo, mas você sabe que é errado. Você tem que ter respeito, você tem que ter uma condição de seguir o que Deus tem orientado. Nós, na verdade, nunca vimos tanta liberdade de escolhas na vida das pessoas, mas também nunca se viu tanto sofrimento. Sim ou não? Todo mundo é livre, as escolhas são de cada um, desde roupa, a comida, bebida, amizades, lugares para frequentar, é livre. Mas a gente vê as pessoas cheias de enfermidades provocadas, dependência química, prostituição, roubo, assassinatos, destruição de famílias, destruição de relacionamentos entre pais e filhos, políticos mau caráter, nações destruindo nações. A gente olha lá e vê, de repente, um país se acabando, né, em guerra, e aí alguém fala assim: isso era para se resolver na mesa de um bar. Tem gente morrendo, cara, que conversa é essa? Que colocação idiota é essa? Nós sabemos muito bem que quando o ser humano já não olha para o outro como parte integrante de Deus, ele perde todo o amor, ele perde o amor. Ele tanto faz matar, tanto faz. É diferente quando você fala: alguém entrou e ele lá numa briga por causa de alguém entrar na sua casa, você acabou puxando um gatilho, você fala: puxa vida, o cara perdeu o controle, ou não teve outra saída, tomou uma atitude errada, mas foi entre aspas, uma defesa. Mas não alguém se preparar para acabar com a vida de alguém, alguém se preparar para roubar alguém se preparar para, fazer tanta maldade. E com tanta liberdade que existe, como pode existir tanta maldade? Porque as pessoas acham que o caminho esse caminho é de muita opressão. Não, a sociedade, não é isso não. É que o único caminho verdadeiro é Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos olhando para outros caminhos, nós não teremos a capacidade, nem a capacitação para melhorar o perfil da vida do ser humano. Não vamos ter. Porque o mundo jaz no maligno. Ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Matar já não é destruir? Não é? Matar, você pode matar a carne, mas a Bíblia diz: não tema o que faz com a sua carne, mas tema o que faz com o seu espírito. Porque quando você tiver uma morte espiritual, não tem como voltar, você vai para o inferno. Mas quando você tiver uma morte física, você estando em Cristo, você vai para o céu. E essa começa a ser as verdades que nós precisamos declarar, que caminho nós estamos assumindo. É bom que você saiba que tudo já estava previsto por Jesus, ele sabia desse comportamento, e Deus colocou isso lá no livro de Provérbios. Ele fala assim, 1:7 de Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Em outra tradução está o princípio da sabedoria. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então ele não está falando que é sabedoria ou a instrução da escola, mas ele está falando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, você pensa duas vezes para tomar certas ações. Você pensa duas vezes para fazer o que for necessário. Em Timóteo 4:1 fala assim: mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. As pessoas estão na terra, as pessoas às vezes até conhecem Bíblia, as pessoas às vezes até vão na igreja, mas elas estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, que mudam toda a configuração, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Nós estamos passando por uma fase que, de repente, um dia aí chegou um pastor de uma igreja enorme e disse assim, que a Bíblia estava desatualizada. Pode? Quem conhece um pouco de Deus sabe que ele disse: se alguém mudar uma vírgula, um tio, vai ser maldito. Como ela está desatualizada? Você vai escrever agora, o capítulo, eu vou colocar um capítulo a mais no livro tal, vou colocar mais um livro na Bíblia, já é maldito. Agora, essa mesma pessoa e mais um outro grupo ainda de pessoas influentes, eles estão falando que o inferno não existe. E aí? Aí nós olhamos para cá e vemos aqui, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Mas ele não é evangélico? É. A igreja não é uma igreja enorme? É. Tem um grupo de pastores que estão se unindo para falar sobre isso, para tentar provar. Agora, se eu entendesse que o inferno não existe, que tudo isso daqui, como ele diz, o inferno é só para o povo ter medo, querido, o que eu estou fazendo na igreja? Não é muito mais legal ir no cinema? Pegar os Vingadores, pegar uns negócios loucos aí, tá? É muito mais legal, cara. Porque veja, que eu estou te ensinando a não ir para o inferno. Não existe inferno. Morreu. Acabou. Terminou. Aí um homem de uma igreja enorme fala um negócio desse e um monte de gente bate palmas. Aí você fala assim, perdeu a condição. Porque líder, ele consegue dimensionar no coração dos liderados aquilo que ele acredita. Por isso eu nunca falo para você do que eu acho, eu sempre falo para você da Bíblia, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Quando tirar a Bíblia de mim, eu volto a ser vendedor, eu volto a ser o gerente comercial, acabou, não tem mais razão. Eu volto a trabalhar lá fora, porque não tem mais razão para eu falar alguma coisa para você que não seja a Bíblia. Quando eu vou lá para o Evolua, o pastor Juliano sabe, eu falo do quê? Da Bíblia. Eu posso contar de proezas e problemas e coisas que aconteceram na minha vida profissional, mas a minha base sempre tem que ser a Bíblia. Então nós precisamos entender bem esse caminho, o caminho que me leva à salvação, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. É importante isso. A pastora Nilza, uma época, ela foi do espiritismo, e um dia eu era novo no evangelho, e eu fui até ela, e eu falei assim, como eu vou falar para ela, que ela tem que mudar de posição? Então eu cheguei lá e falei, pastora, na época era Nilza, né, Nilza, minha irmã, eu falei assim, olha, você precisa orar para Jesus. Ela falou, eu oro para Jesus todo dia. Como? Aí ela falou, não, todo dia eu oro para Jesus. E aí, depois de conversarmos tal, ela falou assim, porque ele é o meu irmãozinho de luz. Opa, um detalhe, Jesus não é um irmãozinho de luz. Jesus é o Filho de Deus, que veio a essa terra em carne e em sangue, pagou o preço daquela cruz para nos salvar, se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Você percebe que a coisa está tão próxima que parece que é verdade. A coisa fica tão perto que parece que é verdade. Você acaba acreditando, porque naquela época eu não tinha nem tanto conhecimento, mas eu fui querer falar para ela que era importante ela sair daquilo para entrar na visão cristã, para andar debaixo da palavra de Deus. Mas quando ela falou aquilo, eu fiquei desmontado.
Como pode? Eu vou falar para ela sobre Jesus e ela diz para mim: eu oro para Ele todos os dias. Eu acredito que a misericórdia e o amor de Deus é tão legal, é tão grande, de Jesus, é tão profundo, que Ele deve ter falado assim: ela está sendo enganada, e ao longo do tempo mostrou para ela a verdade, e a verdade a libertou. Hoje ela é uma pastora na tua igreja. Ela teve essa chance, essa possibilidade, através do amor que Cristo coloca sobre nós. Mas infelizmente, à nossa volta, nós somos levados aí ao engano, né? E isso precisa ficar claro para nós. Temos Jesus como nosso guia para alcançarmos a salvação, a presença de Deus. Marcos 8,34 fala assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que você acha que ele estava dizendo? Pega a sua cruz, sobe no Calvário, estica as mãos que eu vou mandar prego em você. Teve um pastor lá fora lá que queria explicar isso. Eu falei assim: tem pessoas que não entendem o que Deus está falando. Quando Jesus fala para pegar a cruz, Ele está falando assim: ó, pega a sua vida, pega os seus problemas, pega as suas necessidades, venha comigo, eu vou te ajudar, eu vou te levar à vitória. É diferente. Ele sabe que cada um de nós tem uma responsabilidade, tem um problema, tem uma dificuldade, e Ele quer dizer para você: você não está sozinho, vem comigo que eu te ajudo a vencer. Você lembra, Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, e vós vencereis também. Ele vai dar a você a capacidade ou a capacitação para que você vença, para que você alcance, para que você vá além. Porque junto com Jesus, nós não deixaremos de passar por dificuldades, lutas, mas passaremos com a sua ajuda, né? Até alcançar a nossa vitória, tanto aqui na terra, como também alcançar o caminho do céu. Nós estamos fadados a sermos vencedores, quando nós estivermos no caminho correto, no caminho que nos fortalece, nos prepara, nos estabelece na presença de Deus. Olha o que o salmista falou no Salmo 37, vê o que ele falou, versículo 1: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, murcharão como a verdura, mas confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Ele está dizendo: você vai ver gente aí fora se dando bem, mesmo fazendo coisa errada, mas não entra nesse caminho, nem se indigne contra eles, deixa para lá. Com o tempo eles vão murchar, com o tempo eles vão ter dificuldade, com o tempo eles vão passar por aflição. Mas para você, confia no Senhor e faze o bem. Por quê? Porque a primeira coisa que vem no coração da gente é querer ser ruim como ladrão, né? Malandro como aquele cara que vence todas, e começa a vir na nossa cabeça que nós estamos perdendo a condição, porque nós não estamos exercendo aquilo que a gente podia exercer. E Ele está falando: não faça isso, confia em Deus, confia no Senhor, confia na promessa que está sobre a sua vida, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O Senhor vai dar a você a resposta que você precisa, né? Ele te considerará o que deseja o teu coração. O que deseja o teu coração? Lembra sempre de uma coisa: toda vez que você desejar ou buscar dentro dos princípios de Deus, você já está fadado a dar certo. Ele já vai lutar por você, já vai abençoar você, já vai fortalecer você. Por quê? Porque o projeto dele já está ardendo no seu coração. É muito mais simples do que você querer colocar alguma coisa que não agrada o coração de Deus e querer que Ele entre. Quantos casamentos acontecem assim? A pessoa casa com uma pessoa que não tem nada a ver com ele, e depois ele começa a falar: mas Deus, o que aconteceu? Eu casei. Casou, mas você orou, você perguntou, você procurou saber se existia alguma paridade entre você e essa pessoa? Você viu: ela não quer ir na igreja comigo, mas ela ia antes. Não. Quer dizer que quem era o errado? A pessoa ou você?
O caminho que você trilhar é o caminho que vai te levar, é o caminho que vai te destinar, é o caminho que vai te estabelecer, e você precisa estar pronto para isso, coração aberto, para entender que está na sua mão. Descansa no Senhor, espera nele, porque Ele fará você um vencedor, fará de você alguém realizador. Talvez alguém tente dizer que o caminho da cruz foi muito pesado e muito difícil, né? Foi difícil, mas é engraçado, Jesus, quando atravessou este caminho, não fixou o seu coração no trajeto, e sim no que este caminho traria de realização sobre o projeto de Deus na sua vida. Jesus não olhou para o trajeto, ele olhou para o final. Qual era o propósito? Pagar o preço do seu pecado, levar a humanidade à salvação, dar capacitação para que eles fossem vitoriosos. E aqui a gente começa a ver Jesus passando aflição, treinando, desenvolvendo pessoas, mas depois suando gota de sangue, passando ali coroa de espinho, chicotada, mas ele fala para o Pai: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, se não, cumpra-se a tua palavra. Ele estava ali posicionando e dirigindo a situação de uma forma clara. É mais ou menos assim: você vai trabalhar e de repente está num trabalho duro, trabalho pesado, trabalho difícil, mas você imagina, no final do mês, eu vou receber o meu dinheiro e eu vou pagar as minhas contas. E aí você vai vencendo cada dia, todo dia, vai passando, porque você está olhando para onde? Para o salário que virá, para aquilo que vai te abençoar, para as coisas que virão para a sua vida. E aí nós precisamos entender esse mistério, né? Deus tem coisas tremendas para colocar na nossa vida através de algum sacrifício. Por isso, a gente começa a entender que o caminho da cruz é o mesmo caminho que nos leva para o céu, porque no meio de uma dificuldade, ou do momento de menos, facilidade, ou até mesmo de viver o mundo como o mundo é, a gente não está olhando para o mundo, a gente não está olhando para a farra, para a bagunça, para a mentira, para o engano, ou até para os desejos de satisfação momentâneas, mas a gente está olhando para a promessa do céu, para a redenção, para a restauração, para a comunhão, para a plenitude, para tudo que Deus preparou para nossas vidas. E aí, passar por essa terra já não é tão difícil, ser um crente de verdade já não é tão difícil, porque meus olhos não estão aqui, meus olhos estão lá na frente. Você já imaginou aqueles corredores de Fórmula 1, de Fórmula 3, qualquer coisa, eles saem da ponta e começam a fazer o máximo que eles podem. Você acha que eles pensam que vão morrer? Você acha que o Ayrton Senna falou assim: hoje é dia de morrer? Ele sempre sai com a ideia de hoje é dia de vencer. Por isso eles têm coragem de tomar atitudes tão difíceis, de ir a tanta velocidade, de correr, de jogar, de fazer o que for necessário, porque ele está pensando no prêmio que virá. O nosso prêmio é garantido. Quem garante é Jesus Cristo. Por isso que toda a sua vontade, toda a sua garra sempre terá resposta do Senhor. Se você é jovem e abrir mão da prostituição, do engano, da mentira, da bebida, da droga, quando você tiver mais idade, você vai casar, ter um casamento abençoado, uma família abençoada, ter um futuro abençoado, e mais que isso, a vida eterna. Porque às vezes as pessoas não vão para a vida eterna, e tem algumas coisas abençoadas na terra, mas quando termina esse tempo, como é que fica a vida dele? Vai para o inferno? Será que é legal isso? Então, nós precisamos entender, Jesus olhou não para o trajeto, mas olhou para a realização. O caminho da cruz é o mesmo caminho que nos leva para o céu. No caminho da cruz, Jesus abriu mão de muitas coisas que o mundo julgava interessante para a satisfação momentânea. Ele preferiu. Vou ficar, imagina, 3 anos dormindo e acordando com aqueles 12. Meu irmão, pensa um pouquinho. Quando aquela sua amiga vai para a sua casa, e ao invés de ela ficar uma noite só, ela fala assim: eu vim aqui para ficar uma noite, mas fica lá uma semana. Como é que fica o seu coração? Só entre nós. Tá, eu vou esticar um pouquinho. Ela diz que vai ficar um dia e fica um mês. É uma amizade poderosa. É vassoura atrás da porta, sabe? Sal, não sei jogando aonde. Não é assim?
Chega uma hora que você fala assim, mano, eu gosto da pessoa, mas vamos limitar isso, porque o negócio está feio. Aí Jesus pega aqueles discípulos, vamos falar do Pedrão, por exemplo, e anda com ele 3 anos. Você já pensou? Você com essa ausência de paz, né? Quando a pessoa fala uma palavra errada, você já fala, você está ficando louca. E ele fala assim, vamos ensinar, vamos juntos. Tinha dia que tinha comida no horário, tinha dia que não tinha comida no horário, tinha que esperar o dia inteiro para chegar em outro lugar. Você estaria em paz assim? Aquela pessoa vai na sua casa, abre a geladeira, pega o último Danone que tinha lá e come. Você fica endemoniado, já quer matar a pessoa. É mais ou menos assim? Deus, é tremendo. Jesus abriu mão de tudo isso, aceitando que ele estava lá para transformar, para restaurar pessoas. No caminho da cruz, Jesus ensinou muitas pessoas leigas o valor da presença de Deus. Quando ele chegava nos lugares, a primeira coisa que ele costumava fazer é ministrar a palavra. Ele curava pessoas, e depois ele ia fazer alguma outra coisa, tipo multiplicar pão e peixe. Mas ele ia fazendo sempre por parte, ou seja, mostrando a eles que tudo aquilo estava ligado no Pai. Quando ele multiplicou o peixe e o pão, que ele falou assim, aceita de 50 em 50, tinha 5.000, imagina quantos grupos, uns 100 grupos pelo menos. Aí senta todo mundo aí, agora vamos buscar a comida. Não tem comida, o que vocês têm aí? Uns poucos pãezinhos e poucos peixinhos. A primeira coisa que ele faz depois de pegar é o quê? Levantar a Deus e orar. Ele mostra o quê? O meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, vai mandar uma unção especial de multiplicação. Ele está valorizando quem? Deus. E quando ele manda Lázaro sair para fora, ele fala assim, Pai, não falo para ti em voz alta, né? Para o Senhor, porque eu sei que o Senhor me ouve, mas eu falo para que todos que estão aqui escutem. Quem é que estava levantando Lázaro? Era Deus. Então ele não estava falando com o Pai, oh Deus, não, porque ele sabia que Deus ouvia, mas as pessoas precisavam saber de onde estava vindo aquele milagre. Aí nós começamos a entender. No caminho da cruz, muitas pessoas aprenderam o valor da vida eterna. Ele começou a ensinar isso. No caminho da cruz, os apóstolos participaram do céu já aqui na terra. No caminho da cruz, muitas pessoas foram abençoadas com curas, com nova vida física ou espiritual, com libertação, com restauração familiar, com prosperidade. As pessoas foram transformadas. Jesus, ele deixou a oração mais conhecida por todo mundo, até por quem não é evangélico ou cristão, né? O Pai Nosso. E ele fala lá num trecho, seja feita a sua vontade, assim na terra. Ele manda cada um fazer o quê? Trazer o céu para a terra. Ele está dizendo, olha, que seja feita a sua vontade assim na terra, aqui nesse lugar, como é feito no céu. No céu tem enfermidade, pobreza, briga, contenda, dissensão, desarmonia. Traz do céu para a terra. Ele quer que você entenda esse mistério, e ele estava passando para as pessoas isso, para as pessoas entenderem. Orem assim, para que Deus dê capacitação a vocês para fazer este milagre, para trazer essa realização, para mudar essa situação, porque Ele não está nos proibindo de nada, mas Ele está nos ensinando a viver com tudo que tem de melhor. A gente fala, né, poxa vida, mas então é proibido a pessoa de repente, sei lá, ter um relacionamento sexual? Não, mas diz que é para a pessoa casar primeiro. Não é simplesmente a farra do boi, é para você ter um relacionamento em família, gerar filhos. Amai-vos primeiro, amai-vos, depois multiplicai-vos. Existe uma razão de posicionamento. Só que de repente, nós esquecemos isso e começamos a agir mais como animais do que como seres humanos, racionais. Não prestamos atenção na palavra, e isso é o que Ele tem buscado para nos dar. Preste atenção, o caminho é perfeito, o caminho é de realização, o caminho é de vitória.
Jesus resumiu a razão do seu sacrifício naquela cruz, ensinando seus discípulos através do princípio contido nos mandamentos. Ele faz o quê? Espera aí, vou resumir os 2 mandamentos. Vou resumir aqueles 10 para 2. Amar a Deus sobre e ao próximo como? E ele diz que os 2 são muito importantes. Se Jesus não assumisse para ele o caminho da cruz, não teríamos a liberação do caminho para o céu. Ele assumiu o caminho da cruz para nós podermos ter o caminho do céu. Só que quando ele olha para você, ele diz assim: pegue a sua cruz e siga-me. Ele não coloca sobre você a mesma dor que ele teve na cruz. Ele pega a sua vida e fala: você não precisa passar por essa fase, porque eu já passei. Então, coloque Deus em primeiro lugar, coloque aí o próximo como aquele que vai receber a liberação. Liberação. Você foi capacitado, você foi preparado, você foi estabelecido para ser um libertador, um liberador da glória do Pai. E nós às vezes não entendemos isso. A gente fica pensando: como é que eu vou falar do amor de Deus? Ele fala assim: abre a tua boca e eu a encherei. Você talvez não saiba o que vai falar, mas quando você chegar lá e começar a falar, Ele vai te dar o restante para que você fale tudo o que é necessário. Saia da carne, entre no Espírito e deixe Deus usar a sua vida. É uma grande manifestação que Deus quer colocar. Se Jesus não assumisse para Ele o caminho da cruz, não teríamos a liberação do caminho do céu. Em Marcos 10:10 ele fala: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, espera aí, ainda que as pessoas não gostem de você, se você perseverar, Ele garante a sua vitória, Ele garante a sua realização. Tiago 1,12 ele fala: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A gente é provado todo dia, somos entregues como as ovelhas aí ao matadouro, mas é quando eu digo não, que o Senhor me honra. Quando eu digo não vou por esse caminho errado, vou pelo caminho certo, é que o Senhor tem aí a manifestação da honra sobre a nossa vida. O seu sacrifício nunca será em vão. O próprio Jesus garante isso para cada um de nós. Ele nunca vai te abandonar. Mateus 28:18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aonde está o poder dele? Tem gente que pensa que o poder de Jesus é só no céu. Não, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que ele está dizendo aqui? Eu tenho poder para guardar e proteger você. Eu vou estar ajudando vocês, mas vocês têm que ir adiante, batizando as pessoas, transformando as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, eu vou ficar com vocês todos os dias. Ele fala: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até que tudo se acabe. Ele não vai deixar você sozinho, em momento algum você vai ficar sozinho. E isso muda e molda, transforma e estabelece o que? Jesus Cristo coloca você no caminho, e a tua vitória está nesse caminho, está nessa realização, está nessa condição. Não é impossível a gente fazer coisas erradas, pode acontecer, mas a gente sabe que Ele continua sendo o seu advogado. Ele é o único intercessor entre os homens e Deus, e Ele está pronto para lutar por você, te abençoar, te fortalecer, te preparar. Por isso vale a pena se manter no caminho, não abrir mão. Diga: eu vou me manter no caminho, eu vou lutar para ficar nesse caminho, eu vou abrir mão do erro, do engano, da prostituição, da mentira, da lascívia. Eu vou abrir mão das coisas que me tiram da presença de Deus, para ser mais que vencedor. Não abra mão desta intimidade, desse relacionamento, porque assim a sua colheita será sempre abundante em todas as áreas da sua vida.
Amado, você acha que Deus não conhece você? Pensa bem. Você acha que Deus não conhece você? Não sabe quem é você? Ou qual é a sua pretensão? Qual é o seu objetivo? Ele quer te ajudar a alcançar esse objetivo. Uma vez eu estava numa discussão com líderes grandes aí, e aí o pessoal começou a falar: mas como pode o endemoniado estar dentro da igreja? Como pode um satanista entrar na igreja? Como pode? Você sabe por que faz isso? Por que acontece isso? Porque Deus é tão misericordioso que Ele dá chance para que aquele pervertido, atrapalhado, aquele endemoniado, aquela pessoa com problema, possa reconhecer, através das palavras que são ministradas, o caminho que Deus tem preparado para ela. Sair do engano, sair da mentira, sair da perdição. E às vezes a pessoa pensa assim: nossa, como eu sou forte. Não é forte, ela está debaixo da misericórdia de Deus. Até quando? Até quando Deus quiser, porque o dia que Ele não quiser mais, a coisa muda totalmente. E aí nós começamos a entender que o poder de Deus é absoluto, Ele é soberano, e não tem outra saída. Nós precisamos entender que só existe um caminho: Jesus Cristo, aquele que está prontinho para nos dar força. Serei firme na dificuldade, andarei no caminho da cruz, porque é o mesmo caminho que me leva para o céu. Vou caminhar nessa direção, vou ficar firme nessa direção, vou lutar por essa direção, porque tudo e em tudo o Senhor vai me abençoar. Diga: eu sei que o amor e a misericórdia de Deus já estão sobre a minha vida, e eu serei guardado de todo mal, e eu serei protegido de todo levante maligno, porque o Senhor me separou para ser mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém, amado? Você crê nisso? Esse é o caminho de Jesus para a tua vida, para mudar a tua história, para estabelecer você, para dar a você a graça e a condição de uma grande realização. Nós sabemos, existem dois caminhos, você tem que escolher um deles. Por isso, hoje no começo, as pessoas aqui aceitaram Jesus, porque eles escolheram o caminho que fortalece, o caminho que renova, o caminho que estabelece, o caminho que protege, o caminho que dá direito à vida eterna. Esse caminho é fantástico. Mas todo dia, lembra desde manhã: Senhor, se em algum momento eu estou balançando no caminho, me ajuda a me reposicionar. Eu preciso ter a sua ajuda todos os dias e ter a vitória que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus, eu sei que eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Quem te amou? Jesus. Jesus te amou de tal maneira que esteve lá sempre pronto a entrar naquele caminho da cruz e trazer a salvação à vida de cada um de nós.